Bora falar de Argentina? Em 2025, a economia argentina passou por volatilidade durante as eleições de meio de mandato. Após os resultados favoráveis ao governo de Milei, as chances de reformas estruturais aumentaram. Para 2026, se desenha o cenário de crescimento econômico, apesar de desafios com a política cambial e também a necessidade de acumular reservas internacionais. Para nos ajudar a entender como é que foi o ano de 2025 para a economia argentina e o que a gente pode esperar para 2026, Patrícia Krause, economista-chefe da Latinoamérica da COFACE, está aqui conosco. Seja bem-vinda à nossa programação, Patrícia. É sempre um prazer conversar contigo. Olá, bom dia, Gabriel. Bom dia. Obrigada. Caríssima, a gente falou sobre muita volatilidade, sobre crise cambial, a nova política cambial do governo de Milei, de bandas de tolerância para o Banco Central, de queima de reservas internacionais para conseguir controlar este câmbio, foi testada muitas vezes. A gente conseguiu passar por este problema. A Argentina chega ao final de 2025 com uma política cambial mais segura do que começou o ano? Olha, esse ano foi marcado por muita emoção na Argentina, né? Em janeiro de 2025 havia um grande otimismo com o mercado, com a Argentina, diante do saldo do primeiro ano do governo Milei, que foi ali em 2024, né? Que ele conseguiu implementar um forte ajuste fiscal, saindo no déficit ali de quase 5% para um superávit de 0,3%. A atividade econômica que havia contraído fortemente no primeiro semestre de 2024 já estava em crescimento, né, recuperando. A inflação, após ter dado um salto inicial de 289% em abril de 24, começou a cair, então tinha caído fortemente, fechando o ano 117, então vinha num caminho ali muito positivo, e a reação era o índice Merval, que é o equivalente ao nosso Ibovespa argentino, ali super alto, o risco país, por outro lado, caindo fortemente, mas o cenário foi mudando ao longo de 2025, e muito a ver com o que você falou sobre a questão da política cambial, né? Então, o governo tinha uma grande prioridade, que é a redução da inflação, né? Seguir com um processo desinflacionário, e aí acabou tendo sua influência na questão da política cambial, né? De não permitir uma forte depreciação da taxa de câmbio. Com o tempo, esse cenário foi então ficando mais incerto, porque, esse câmbio sobrevalorizado, né? Tinha suas consequências para a atividade econômica, tanto para a indústria, a dificuldade em competir no momento também que você está reduzindo barreiras comerciais, né? Como também para acumular reservas, porque a Argentina continua com essa dificuldade com as reservas líquidas em patamar negativo, né? E isso o mercado começou a ficar preocupado, o sistema Volatilidade. cambial. Em abril, que tinha mudado ali para uma banda cambial ali de 1%, começou a piorar, a pressionar e tudo mais, até as eleições de meio de mandato, né? Depois o governo foi bem nas eleições, né? Melhor do que o mercado esperava, e com isso melhorou a sua governabilidade, né? Ainda que a questão da política cambial ainda é uma questão. Mas agora, no final de dezembro, agora no dia 15 de dezembro, eles anunciaram uma mudança na política comercial. Então, ao invés da banda cambial aumentar em 1% a cada mês, né, por ambos os lados, agora passará a refletir a inflação, a última inflação, né, que é divulgada pelo INDEC, né, que seria o IBGE deles, né? Então, normalmente é 2 meses anteriores. Então, isso é algo positivo, porque sim, deve ajudar para que você não tenha esse câmbio sobrevalorizado, e isso facilitando o espaço para que possa acumular reservas, né? Ainda tem um fator de certeza grande para o próximo ano, mas é um caminho, né? É um movimento no caminho certo. Perfeito. E aí, por exemplo, o quão crítica é essa falta de reservas internacionais da Argentina? Nós tivemos empréstimos do Fundo Monetário Internacional, um auxílio, uma ajuda do governo norte-americano, inclusive com empréstimo efetivo, com compra de pesos argentinos, o que não é comum de acontecer por parte do governo americano. Eu gostaria de entender o quão crítica é essa falta de reservas e este problema que ainda não está conseguindo ser resolvido imediatamente pelo governo Milei. É um ponto muito, muito importante, né? Assim, o governo está tentando também, de outras formas, lançar títulos, mesmo que no mercado doméstico, mas em dólar, que não fazia muito tempo, né? Eles
fizeram isso agora no começo de dezembro, para atrair dólar e ajudar com compromissos, né, em moeda estrangeira que tem no começo do próximo ano. Então, é, teve uma boa aceitação inicial, mas essa questão realmente de acumular reservas é algo que é primordial e também, junto com essa mudança na política comercial, eles também anunciaram, né, em dezembro, que tem também um programa agora de acumulação de reservas a partir do próximo ano para tentar melhorar a questão das reservas, né? A gente pensa assim, bom, esse resultado mais forte do que esperado nas eleições de meio de mandato, com certeza melhorou a governabilidade, né? Chances de passar reformas estruturais e tudo mais. E também o cenário para investimentos, né? Diante desse cenário mais tranquilo. Mas a gente fala principalmente de um cenário de investimentos domésticos. Eu acredito que para investimentos, para atrair mais investimentos estrangeiros, é importante que você tenha reservas mais elevadas, né? Que isso dá uma sensação de maior segurança, de maior estabilidade, né, da economia para poder lidar com possíveis né, volatilidades no mercado externo. 2026, Patrícia, quais são os temas talvez óbvios para a economia da Argentina? Nós tivemos, primeiro, a correção da política fiscal, você mencionava a transformação de um déficit de mais de 5% em superávit, agora essa mudança na política cambial. Para a Argentina, algum tema óbvio que a gente deve acompanhar no próximo ano? Com certeza a questão da política comercial e Sim. como é que vai evoluir esse novo programa de acumulação de reservas que foi anunciado, né? Se vai ajudar de fato para que consiga acumular reservas. Outro ponto importante é que está na direção correta permitir que o câmbio possa variar numa banda maior, né? Mas é claro que se você está com uma depreciação maior, isso pode refletir na inflação. Então, também monitorar como é que será a evolução da inflação adiante. A projeção atual é que ela deva encerrar mais baixa do que esse ano. Esse ano deve encerrar em algo como 30%, as projeções indicam algo como 20% no final do próximo ano. Mas ver se de fato vai evoluir assim, né? Perfeito. E aí, por exemplo, esse problema da inflação, ele caminha para uma solução, porque 30% ainda é muita coisa, mas para padrões argentinos está bem distante do que já vimos de inflação anual para o país num passado não tão distante assim. Sim, não, teve uma melhora incrível, né? Então, em abril de 2024, chegou ali a 289%, então a gente está agora em 31,4% até novembro, que realmente é um grande avanço, mas uma inflação de 30% ainda é algo altíssimo para a gente. 31% ainda é muito alta e claro que para eles também isso não é satisfatório. E vejo que está num caminho, né? As projeções subiram um pouco de inflação nos últimos meses por conta do câmbio, que variou um pouco mais recentemente, mas ainda assim a projeção é que deva continuar. Então, ainda 20% ainda é alta, mas caindo, seguindo as projeções também para 2027, por exemplo, seguem mostrando uma perspectiva de queda. Então, acho que se o governo conseguir passar reformas, né, então isso também ajuda na confiança, reduzindo a pressão sobre o câmbio. A gente espera que o ajuste fiscal também continue, né? Então, você não tem uma pressão também do fiscal sobre a inflação. Isso acabe ajudando aí nesse processo desinflacionário. Perfeito. Por exemplo, o quanto o cenário político pode interferir no cenário econômico? Nós tivemos eleições de meio de mandato, até uma ajudinha do governo Donald Trump para o partido de Javier Milei ter saído vencedor nestas eleições de meio de mandato. Se espera talvez mais facilidade para passar as reformas que são até defendidas por Javier Milei, ou esse cenário político, na tua visão, não mudou tanto assim, não seria transformacional para a viabilidade dessas reformas na Argentina? O cenário mudou, melhorou bastante. Ele continua, né, o partido governista continua não tendo uma maioria no Aham. Congresso, mas, por exemplo, na Câmara dos Deputados conseguir ter um terço, mais de um terço, né? Então, isso é o suficiente para, pelo menos, por exemplo, conseguir manter vetos, né? Porque nesse ano chegou um momento né, que a popularidade estava caindo por conta dessa maior volatilidade e tudo mais, e aí o Congresso foi conseguindo passar medidas que aumentam os gastos públicos, né? O governo ia e vetava, mas esses vetos eram revertidos novamente no Congresso, né? Então isso
ajuda já nesse sentido, de que evitar que os vetos sejam derrubados, né? Além do mais, com uma base mais forte, né? Isso também aumenta a governabilidade e a chance de conseguir fazer alianças, por exemplo, não só com o PRO, né? Que é o partido ali do ex-presidente Macri, que está mais ali na direita também, como também com forças provinciais também. Então, isso ajuda nesse sentido. E tem uma agenda aí importante, já enviaram, né? Passaram não, mas enviaram já, por exemplo, a reforma trabalhista que eles pretendem como uma prioridade para o próximo ano, então, para poder flexibilizar, né? E com isso, ver se ajudam a atrair mais empregos. Tem também a perspectiva de uma reforma tributária para simplificar, né? E com isso aumentar a produtividade. Então, de fato, assim, o cenário está mais otimista do que estava, vamos dizer, há 3 meses atrás, né? Outubro, setembro, estava realmente uma incerteza muito maior, né? Perfeito. E aí, Patrícia, quando a gente fala, por exemplo, de resultados para o mercado financeiro, o mercado internacional, ele quer colocar um voto de confiança na Argentina, mas às vezes quando tem algum ruído já pula fora. A gente viu o Merval com movimentos muito bruscos, você já até citou essas movimentações ao longo dessas últimas respostas. E eu queria entender, para a Bolsa de Valores, o mercado internacional talvez pode dar um voto de confiança para a Argentina no próximo ano? A gente vai ver novamente o Merval com um ano recorde. O que você espera para a Bolsa de Valores, principalmente na Argentina, que ficou muito tempo ali com o mercado interpretando que o que valia de investimento na Argentina ou era estatal ou era do setor imobiliário, porque o resto era talvez um grande desafio para trazer retorno financeiro. Desde as eleições ali final de outubro, né, foi dia 26 de outubro, há uma recuperação do Merval, né, e acredito que tudo mais constante, essa perspectiva de melhora, né, a gente, por exemplo, na Cofaz tem uma projeção de crescimento da economia de 3,4 no próximo ano, que é bem acima ali da região, tem espaço ainda para alta, né, a Argentina, não só os setores que você mencionou, mas agora também tem muito um otimismo com a questão de setor de energia, né, com o campo que eles têm de xisto, né, do Vaca Muerta, mineração, que pode atrair investimentos. Então, acho que há espaço para que, claro, que a bolsa por lá possa subir, né, e também é um tipo de capital mais de curto prazo, mais volátil. Então, num momento de alguma incerteza, é mais fácil do investidor sair também, né, diferente do investimento direto, que estão falando de investimentos de longo prazo, e que o investidor prefere sentir que realmente a situação está mais estável, né? Perfeitamente. Patrícia Krause, obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho desse cenário da Argentina para este e para o próximo ano. Sempre bem-vinda à programação do CNN Money e lhe desejo boas festas, minha cara. Um bom final de ano a você. Obrigada. Um ótimo 2026 para todos. Para todo mundo que está nos assistindo. Até a próxima.